Prezado Senhor, tenho presente a finalidade. Posso transferir? Dá início às questões. Pela orientação que foi passada aqui, eu vou passar as questões, mas antes nós temos a leitura de um ofício. A presidente deixou um ofício aqui, tendo presente a finalidade de agradecer a Vossa Senhoria pelo convite para participar do Fórum sobre Planejamento Urbano e Mobilidade, pensando a Ilha Bela que vivemos, que será realizado no próximo dia 14, hoje, nessa Casa de Leis, agradecendo o convite formulado verbalmente para compor a mesa dos trabalhos dos referidos eventos. Cumpre informar tudo que não poderia comparecer ao Fórum, tendo em vista o compromisso no município de São Paulo para participar do encontro com o governo do Estado de São Paulo, com os prefeitos paulistas, dia 14, hoje. Então, dessa forma, comunica a Vossa Senhoria, o vereador, eu, seu primeiro secretário dessa Casa de será o representante presidência legislativa no Fórum sobre Planejamento Urbano. E queria deixar aqui também claro que a doutora Rita fez contato, ela tem compromisso, a vereadora gostaria muito de estar aqui presente, mas ela não pôde. Então, era só um ofício aqui para registrar. Obrigado. Gostaria de agradecer também ao Kiko Cardial, que está aqui filmando para a gente, e ao Espaço Cultural Pés no Chão por ter emprestado o equipamento. Podemos. Então, olha, nós temos aqui uma boa iniciativa de todos, com perguntas escritas e também algumas pessoas que se inscreveram para falar. Vou ler para vocês então o que foi combinado, a princípio, para a gente poder conduzir bem e dar a voz das pessoas todas que se inscreveram, são muitas, né? Eu vou ler as perguntas. As pessoas que... Vou também convocar as pessoas pela ordem que eu recebi, para que façam, então, suas intervenções. Nós temos aqui, então, uma orientação, que são 2 minutos, é isso? Para falar e para... depois a gente... 1 minuto e 2, tá? Então, eu vou mesclar, tá? Para não ficar só a leitura e fala. Vou chamar primeiro pela ordem com que eu recebi da coleta. Eu acho que é Guido. Guido. Então, pode fazer suas colocações. Boa noite, então. Boa noite, com licença, obrigado. São 2 colocações que foram dos 2 pontos que foram levantados aqui. O primeiro é em relação ao uso da Ilha Bela para todos. Eu acho muito importante a gente ter uma fiscalização mais adequada em relação a áreas invadidas, áreas públicas invadidas e áreas da Marinha também, às vezes por interesse de pessoas que querem tentar privatizar praias, alguma coisa, restringir o acesso às praias, ou então outro caso de pessoas que não têm muitos meios, assim, acabam invadindo áreas que realmente resultam em problemas sérios nos mananciais e tudo mais, sujando e tendo esgoto nos rios, que são essenciais para nós, né, para termos uma água limpa, obviamente, e não conviver com isso, já que a nossa vocação é turística e não ter esgoto aqui no canal e outras coisas. E outro assunto que já é uma coisa que eu já levanto há muito tempo, eu pedalo com certa frequência, não tanto assim quanto eu gostaria, por 2 motivos. Um deles é que a nossa via carroçável, com os boquetes, é realmente muito complicado. A gente anda desse jeito assim, é meio complicado, né? E mesmo a própria ciclovia que a gente tem é interrompida em vários momentos, e eu tenho presenciado, eu tenho tido também com muita frequência certo atrito até com pedestres, porque não existe, não está bem sinalizado, não é uma coisa assim bem clara, entende? Então acho que nós temos mais e melhores ciclovias, e muito bem sinalizadas, e se for possível, ter uma ciclofaixa na própria via que seja possível para a gente pedalar nela e não acabar ficando, né, desse jeito aí, você acabando com a bike ou então o seu próprio corpo. Tá? Só esses 2 pontos aí que eu acho que são muito importantes para a mobilidade, que realmente tem havido
um incrível acréscimo de veículos na cidade. Obrigado. Eu vou fazer um bloco, então eu vou chamar mais 2 falas e uma pergunta escrita, e aí a gente passa para os restantes. Guilherme. Como o pai é Guilherme, não tem jeito. Guilherme, embora o tamanho da criança. Mas eu queria só provocar uma análise a respeito dessa relação que é exposta na fala do Nino com algumas questões do plano, desculpe, do Geraldo, com algumas questões do plano diretor. A fala do Geraldo diz sobre a questão da cidade inclusiva, diz aquela foto que expõe uma fala que eu uso de forma recorrente de que o Morumbi gerou Paraisópolis, né? Aquela foto que você põe do prédio ali. Então, considerando também, dentro dessa questão da cidade inclusiva, das pessoas que trabalham para os ricos, tudo isso, né? Que a nossa população residente é composta hoje por alguma coisa em torno de 70% de famílias que ganham, em sua maioria, 3 salários mínimos, chegando aí alguma coisa a 5 salários mínimos. E que o modelo econômico que a gente adotou e foi bastante desenvolvido na década passada, de condomínios, loteamentos, e privilegiando muito mais a área particular do que a área pública naquela época. Foi um modelo que se adotou de que Ilhabela seria uma grande cidade de veraneio a 200 quilômetros de São Paulo. Bom, considerando essas falas, eu gostaria de provocar a seguinte análise. O nosso plano prevê, no seu artigo 148, parágrafo 2º, que a gente, as zonas de interesse social, a delimitação e localização de áreas destinadas à produção de habitação de interesse social dar-se-á pela instituição de AEIS, né? Respeitando-se a zona ecológica e econômica instituída neste plano. Bom, considerando isso, a gente vai lá olhar o plano e ver que em alguns trechos da Barra Velha, em alguns trechos do Reino, do Costa Bela, por exemplo, que são bairros cuja infraestrutura é bastante presente, existe todo um sistema de transporte, esgoto e uma série de coisas, o plano prevê que o lote mínimo é de 600 metros quadrados, 1.800 metros quadrados e até 3.000 metros quadrados em alguns casos, que me parece que a consideração na época foi feita em função da declividade, que foi bastante considerada. Mas também nos permite uma visão de que isso exclui a possibilidade real de se fazer habitação popular e de promover a acomodação dessas pessoas. Então essa é a provocação que eu faço, de que a gente tem um modelo econômico instituído, tem uma capacidade aqui e tem esse problema. Eu vou chamar mais uma fala, eu vou pegar 2 perguntas pela mão. Maria Inês Fazini. Passou. Desculpa, eu estou aqui, mas ainda. Bom, na verdade, a minha fala pedir para as pessoas ficarem no tempo. Bom, na verdade, a minha fala vai mais no sentido de cumprimentar a sociedade civil por ter organizado o evento, dizer da importância de se ler o texto, conhecer o texto, que a sociedade deve conhecer o texto do plano diretor, porque foi um texto produzido pela sociedade, né? Nós apenas coordenamos o trabalho, mas nós escrevemos as palavras que as pessoas puseram lá naquela planilha grande, que vocês viram a imagem que a Sueli mostrou. E aí agradecer a presença da Sueli, do Geraldo, do Juliano, e dizer que nós gostaríamos de ver momentos como esse, de reflexão da cidade que nós vivemos, acontecer mais vezes, por iniciativa da sociedade civil principalmente, que é quem está vivendo o dia a dia dos problemas urbanos que nós temos. Na verdade, nós temos em Ilhabela problemas de metrópole, apesar de sermos cidade pequena. Acho que é só isso. Bom, então agora eu vou ler 3 perguntas também e a gente vai fazer uma rodada com isso. A primeira pergunta, do Jorge Guaraci, eu coloquei na primeira porque ele me entregou lá fora antes das outras, tá? Que vocês me entregaram. O plano elaborado e o plano aprovado tem muitas distorções?
As ocupações desordenadas têm solução? E se não tem nenhum autor, né? Como lidar com o poder do voto que exercem os moradores das ocupações desordenadas? Kika, falem mais sobre possibilidades reais de realizações de projetos como, por exemplo, bicicletário, transporte marítimo e vestiários, ocorrerem em parceria entre prefeitura e empresas privadas. É possível conciliar os interesses capitais com os sustentáveis? Eu vou passar pela ordem geral, depois para o Juliano, e eu falo, eu estou me organizando, eu falo no final das questões sobre o plano diretor e essa pergunta que é a mesma que foi colocada no Guaraci para mim lá fora. Oi, vamos ver se eu acertei, né? Dando para ouvir? Tudo bem? Vamos lá. Bom, nessa primeira rodada, tem duas perguntas, essa por escrita, a pergunta do Guilherme em relação à habitação. E no intervalo, eu fui procurado pela diretora de habitação aqui, falando: tudo bem, mas como é que eu faço? Legal, você falou um monte de coisa, mas como é que eu faço? Eu me solidarizei da angústia dela, porque eu, há 12 anos atrás, era diretor de habitação na cidade de Guarulhos. Fiquei com inveja, 300 mil pessoas em favela, mas 300 mil loteamentos clandestinos e sem financiamento para habitação. Então, um pouco a gente tem que entender o processo. Eu sempre acho que a gente tem que entender um pouco o processo que a gente está. Então, há 12 anos atrás, a linha de financiamento mais bacana, mais acessível à população brasileira, somente 7% da população brasileira conseguia se encaixar e conseguir financiamento. Tá? Os 7% mais rico, lógico. 93% da população está excluída. Então, retomando o processo, quando se instaurou no país a habitação de novo como pauta, ela se deu na última década. Nós passamos 20 anos sem fazer casa. Esse dado que eu falei foi da professora Emília Maricato. Tá? Nós passamos, não se fazia casa. Tá? Não se cuidava da habitação. A habitação não é fazer casa. Com a instituição de programas como Minha Casa Minha Vida e antes dele algumas linhas de financiamento, voltou a ter grana para habitação. Então, é uma evolução. Tá? Uma outra evolução é que nas pessoas que elaboram Minha Casa Minha Vida, elas mesmas reconhecem que num país gigante como o Brasil, e com os variados atores, empreiteiros, poderes públicos locais, etc., existe uma série de peculiaridades que não foram contempladas no primeiro momento. Então, o Minha Casa Minha Vida 2, em comparação com o Minha Casa Minha Vida 1, tem uma série de evoluções. Uma evolução que foi pensada pela primeira, como nunca antes na história desse país, né, que esse cara vai falar, enfim, sem propaganda nenhuma, foi pensado o Minha Casa Minha Vida para associações. Você, como uma associação de moradores, pode pleitear o financiamento. Isso é uma evolução. Isso não quer dizer que o problema é fácil. Caindo aqui para a Ilhabela, a gente chegando aqui na Ilhabela, o que eu falo é o seguinte: normalmente, os grandes. A Raquel fala que o Estatuto da Cidade é uma caixa de ferramenta. As caixas de ferramenta são pensadas prioritariamente para São Paulo, Rio, Recife, Salvador. São os problemas mais estrito senso. Quando a gente se debruça uma cidade como Ilhabela, nem sempre a ferramenta tradicional cabe. Então, pegando as duas situações, a fala do Guilherme, a pergunta que caiu aqui, é o seguinte: eu acho, né, que numa cidade com o grau de especulação imobiliária potencial que tem por causa da pouca terra, a gente corre um risco a gente tem que garantir o espaço para quem não tem espaço no mercado, mas no que diz respeito às coisas mais formais, tipo o tamanho do lote, etc., a gente não deve ser específico. Por uma simples razão: se a gente abrir oportunidade sem vincular, por exemplo, com a questão da propriedade, se você dizer aluguel de interesse social, talvez possa ser visto. Se a gente fizer um trabalho muito específico, fazer uma casinha bacaninha, joinha, tal, para teoricamente, em qualquer lugar seja para dar mais acesso, a gente corre o risco de criar turismo, que essas unidades
virem a médio prazo para turismo. Então o desafio é maior? É maior. Tá? Eu acho que a saída ela tem que ser primeiro, já conversamos isso. É chegar lá na Inês, se conseguir chegar na Inês Magalhães, é chegar no pessoal do Minha Casa Minha Vida e falar, olha, eu vou fazer unidade maior. Até porque não está escrito em lugar nenhum que a habitação de interesse social tem que ser pequena. Pobre não precisa morar em cubículo, que me desculpe o CDHU. A gente pode fazer, existem soluções projetuais sim com qualidade, com espaço urbano. Só para dar um exemplo da Holanda. Na Holanda, se você tiver morar sozinho, você não pode morar em apartamento maior que determinada metragem quadrada. E no entanto, se você tiver uma família numerosa, você não pode morar num apartamento muito pequeno. Então existem essas soluções, que são diferentes de qualquer outro lugar. Em qualquer lugar eu falava, não, foi dos lotes, aqui não dá. Você vai dizer, mas vai aumentar a pressão. Sim, vai aumentar a pressão. Existem soluções. Se realmente a gente chegasse à conclusão que não dava para fazer, se tem que diminuir para todo mundo. Isso o plano vai dizer. Só que eu acho que a gente tem que buscar a manutenção disso. Tem o problema do parcelamento ilegal que acontece e tal, mas isso tem que ser enfrentado com política pública. E aí eu queria fazer um gancho para quem fez essa pergunta. Como lidar com o poder do voto que exerce os moradores das ocupações desordenadas, ampliando esse poder para esse cara? Porque se esse cara não teve voz até hoje, foi por isso que ele foi parar numa ocupação desordenada. Foi porque a gente fez cidade para muito pouca gente. Foi porque a gente teve uma lei de terra feita, vinculada com uma lei de vinda de estrangeiros. A lei de terra foi feita só foi feita porque sabiam que ia acabar o trabalho escravo. Porque quando a terra era cativa, quando o trabalho era cativo, a terra era livre, não tinha propriedade privada nesse país. E só criaram propriedade privada por conta disso. Para impedir que as pessoas tivessem acesso à terra. Então, quando falam no poder de voto dessas pessoas, que ótimo. É chato o cotidiano, a pressão é muito chata. Agora, se a pergunta foi como eu acho que foi, para dizer, olha, mas eles vão pressionar. Eles vão falar, eu quero lote livre porque eu quero ter acesso. Tem que dialogar. Tem que mostrar que eles vão ser reexpulsos 4 vezes. Se a gente procurar fazer lotezinho para eles. Eu acho que são coletivas aqui na Ilhabela que respeitem os índices urbanísticos que a gente pensa para a cidade. Porque no fundo, também tem uma reflexão bem que é o seguinte, a gente cria a cidade bacaninha e a cidade a gente tem que aceitar, não é isso. Dá para criar uma regra para todo mundo. Passa por controlar, passa por entender qual é o problema, se a nossa cidade é de 200 ou 4 mil, e passa por encontrar soluções. O trabalho não é fácil, a solução não é fácil, eu acho que é uma das áreas mais complicadas, mas eu acho que no processo, por essas pessoas terem voto, por essas pessoas que têm o voto pressionaram para que tivesse financiamento para habitação, eu acho que a gente está num caminho bom como país nessa área específica. Tá bom? Eu esqueci de empolguei que eu falo. Mas enfim, vou passar para a Juliana. Agora eu vou contar se você está competindo. Em relação aos comentários do Guido, sobre a questão da evolução, né, das ciclovias e sobre os conflitos com pedestres, o primeiro ponto é o seguinte: quando a gente pensa no sistema de infraestrutura cicloviária, a gente não está falando só de ciclovia. Ciclovia pode ser a melhor solução ou pode não ser, depende do caso, depende da velocidade das vias, enfim, depende de uma série de questões. Por exemplo, em microacessibilidade, é importante que se pense numa estrutura cicloviária que dê acesso ao comércio e ao serviço, não uma estrutura que seja uma estrutura isolada, por exemplo. Um outro ponto é sobre o conflito com pedestres. O Código de Trânsito brasileiro ele é claro, ele deixa bem claro que os mais fracos sempre têm a preferência. Então, ciclistas têm preferência sempre em relação aos motorizados e os pedestres têm sempre a preferência em relação a qualquer que for o modal.
Então é importante que a infraestrutura cicloviária não compita com as calçadas, com a infraestrutura dos pedestres. Na verdade, se a estrutura estiver ocupada no espaço, que seja dos carros. Em relação à pergunta do Kiko, sobre possibilidades reais de projetos em parceria entre prefeitura e empresas privadas, se é possível conciliar os interesses, eu acho que sim, é possível, desde que essa relação seja mediada pelo Estado, tendo em vista benefícios para a coletividade. A gente observa na França, com o Vélib, em São Paulo, a infraestrutura das bicicletas compartilhadas, ela foi feita a partir de uma parceria com um banco, por exemplo, em São Paulo. A empresa ganha, porque com a lista de limpa tem restrições de anúncio e a oportunidade da empresa está abrindo a marca dela, das bicicletinhas, mas a população também ganha, porque é um serviço que é oferecido de forma gratuita. Então, se for mediada essa relação, se for bem mediada pelo Estado, eu acho que sim é possível e acho que inclusive é desejável. Obrigada. Agora então, vou fazer também uma fala, porque tem uma pergunta muito direta em relação ao plano e também às questões que você colocou, né? E também vou tentar falar da questão do bloquete, pois eu consigo, eu não sou nada de engenharia de pavimentação, mas como tenho trabalhado em áreas onde a pavimentação é muito importante, na zona de Manancial, em São Paulo, a gente tem que sim pensar no viário, na qualidade desse viário, para a permeabilidade da água. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em relação ao plano elaborado, e se o plano elaborado é diferente do plano aprovado. Sim, ele é bem diferente, ele tem capítulos que foram retirados, que eu me lembro bem claramente de fundiário, foi retirado, né? Então, o plano aprovado, ele é bem diferente do plano projetado. Eu não sei dizer minúcias das mudanças, porque ele ficou muito tempo em processo de aprovação. O documento entregue e o documento hoje são muito diferentes, né? O espírito do plano, que eu coloquei aqui, é o que a gente acordou, por isso, essa questão que você coloca no seu discurso da apropriação, da privatização e da exclusão, não é verdade, no princípio. Quem, por exemplo, não pensamos na exclusão de modo algum, quem conhece a trajetória de pesquisa da maior parte dos pesquisadores que participaram do plano sabe que não é a trajetória nem o que eles escrevem sobre essa questão social, não é o que eu estudo, nem é o que a Hilton, nem o Ariovaldo, esses professores defendem, são inclusive bem mais radicais do que da sua fala. O que eu sei claramente de dizer, depois eu vou entrar na questão da métrica, é que não pensamos na exclusão. E nem sempre, acho que o Geraldo colocou bem, por isso eu deixei de desenvolver todo o raciocínio que eu estava concordando, nem sempre uma proposta de métrica, ela é a solução para a habitação, né? Você não pensa, a discussão do ordenamento, a questão de você destinar setores da cidade, ela tem uma série de armadilhas, A gente vive essas armadilhas no cotidiano. Então, nós tivemos o cuidado de, ao pensar a setorização, colocar muitos conceitos de sustentação. Talvez, depois eu não verifiquei, me perguntaram lá fora se eu sabia essa coisa dos 600 metros no Reino, na Água Branca e na Barra Velha. Eu sei sim da parte ambiental que, quando nós fizemos a análise geomorfológica com o professor Jurandir, ele não olhou o aspecto quem estava no terreno, ele olhou a segurança do terreno. E ele escolheu algumas rampas e retirou do território possível de ser ocupado as áreas com inclinações potencialmente suscetíveis a movimentos de massa. Essa é a visão de um especialista em geomorfologia. Nós tomamos a carta de fragilidade como um documento síntese, e é assim que a gente faz muitas vezes em planejamento. O ordenamento ecológico orienta o ordenamento territorial. O ordenamento ecológico é como funciona o ambiente, a paisagem, e o territorial é a disputa, né, social sobre esse território, sobre essa paisagem. Então nós defendemos sim uma visão de que era o ordenamento ecológico que orientava o territorial. É claro que a gente não conduziu pensando
que estaremos penalizando, nós conhecemos bem o que é especulação imobiliária, o que é apropriação, o que é privatização e exclusão. A gente sabe muito bem as artimanhas e os jogos dos especuladores, dos interessados, de todo mundo que ganha com o território com essa visão da capitalização de tudo, né? Não é só o chão, né? É de tudo. Sabemos muito bem isso, nós tomamos todo o cuidado, porque a minha visão é uma visão, a sua visão é outra visão, e a cidade tem uma visão complexa também sobre isso. E foi nesse jogo de disputas que o plano ficou durante muito tempo sendo desaquecido. A minha visão, tá, gente? Eu não estou falando da visão que vocês, munícipes, têm. Mas quando uma proposta demora muito, tem algo que incomoda. Então, se ela demora muito, demora além da conta e depois sai um pouco diferente, é porque esse processo foi um processo não aceito pela cidade. Então, eu entendo que o plano que nós fizemos, com as concepções que nós colocamos, ele não foi plenamente aceito pela cidade, ou pelo menos foi aceito pela cidade, mas não foi validado pelos governantes que estavam naquela hora na posição de gestores, ou na Câmara que estava naquela hora com o poder de poder intervir e dizer se a lei seria aquela ou outra. E com o poder, porque o poder era legal, os vereadores têm o poder legal para fazer isso. Nós éramos consultores, elaboramos uma peça discutida, refletida, elaborada em conjunto, com muita participação, com muita mesmo, e esse documento vai para esse outro cenário, esse outro contexto, que é o contexto do processo político. E é no processo político que ali esses jogos se dão. Então, essa etapa, eu acho que a força de um pesquisador é muito pequena. A força da cidade é enorme, a força do pesquisador é pequena. Nem tudo que a gente estudou e pensou para a Ilhabela está no documento final, né? Agora, as concepções, né, eu acho até assim, as imagens ficam, vocês têm uma imagem, talvez aí põe no nome da professora Sueli, muita responsabilidade, muita coisa que tem acontecido que ela não fez, né? Porque eu tenho uma consciência super tranquila de que eu não penso diferente do que a gente está falando. Imagina se a gente ia pensar uma cidade que não tivesse espaço para a moradia de todos, que tem direito à cidade. Então, é complexo dizer isso, porque também tem muita gente interessada no comércio, na mercantilização da terra, que também fala bonito assim, né? Mas vai lá na hora de fazer e é outra lógica, né? E às vezes a gente cai nas armadilhas, constrói coisas para uma finalidade, elas viram outra, Singapura virou outra coisa. Minha mãe, por exemplo, vou dar um exemplo da família, né? Ela é uma ativista do movimento da moradia popular urbana sem teto urbano. Ela fez um movimento lá em Guarapiranga, atuou através da igreja, da pastoral que ela trabalha. Conseguiu a moradia, hoje ninguém mais da comunidade que lutou por aquela moradia está lá, já está morando em outra favela e aquela moradia alugada, vendida. Esse é um processo de muito antigo, né? Isso a gente sabe. Então, esses jogos é que a sociedade civil precisa compreender, cuidar, lutar ali todo momento alerta. Que a gente cai nas armadilhas. Vou verificar essa coisa que você falou, porque eu tenho dúvidas se essa questão das métricas são como nós escrevemos. Então, eu não tenho segurança de te dizer, nós dissemos sim, isso, os 400 e 600, eu não tenho certeza. Então, eu preciso fazer uma análise crítica bem fina do documento final e eu vou talvez enxergar onde estão as mudanças com mais detalhe. Não tenho segurança de te dizer, por isso eu não sei se está mesmo ou não, né? Em relação, para terminar, aos pavimentos, né? Nós sim falamos também é outra coisa que a gente não viu no plano. Nós falamos de pavimento permeável para a cidade toda, mas a gente falou de pavimento, não para a via principal, mas as ruas era uma coisa pensada, uma sugestão, né? Porque você tem alguns armamentos mais antigos de Ilhabela, eles têm uma inclinação complicada, a mais do que poderiam ter para evitar a erosão, né? Você redesenhar isso é bastante... trabalho de planejamento de todo o viário. Então, a gente pensou em trabalhar com uma ideia de pavimentação permeável. Existem inúmeras soluções para isso nas tecnologias, as mais baratas, as menos baratas, até as mais caras. Esse incômodo da telepidação, eu me lembro que eu morei anos em Ruas Paralelepípedas, né, que era a minha infância. É incômodo, mas tem que buscar uma solução que tem ao mesmo tempo conforto e ao mesmo tempo permeabilidade, porque a
permeabilidade é um aspecto importante do fluxo de água. A gente em São Paulo tem uma água que corre com uma velocidade imensa e chega nos canais, porque as meninas estão no fundo do vale, ocupando as várzeas e tudo chega lá, a água cai em cima e em minutos está na calha embaixo, porque o asfalto não retém nada, tudo é impermeável e a água com grande velocidade inunda as partes baixas. Né? Bom, é só isso. Vamos fazer outra rodada agora. Tem. Ah, verdade. Eu preciso me lembrar, não importa se vocês me lembrarem, porque eu não decorei tudo. Na ordem. Pode ser na ordem. Ok, isso o Guido quer fazer, Guilherme quer fazer, Marinês. Ou os que também mandaram por escrito. Agora sim. Agradecer porque a sua intervenção foi bastante importante. Eu, depois da Marinês, fui o segundo presidente do Conselho do Plano Diretor e lutamos para aplicar um instrumento legal e o instrumento, da forma como ele está hoje, é inaplicável no município. Então nós temos um plano diretor, que eu diria assim, na linguagem mais simples, é para inglês ver. Né? Ele não é um instrumento legal que ele seja aplicável em quase toda a sua maioria. E a gente ingressa agora no momento de revisão do plano diretor, que já está um pouco atrasado, porém, nós partimos do conceito de que há de se estabelecer o ordenamento do GERCO, primeiro do gerenciamento costeiro, que é o ordenamento maior, e depois, em decorrência, estabelecer o ordenamento local. Essa é a lógica que nós estamos aplicando, por isso que o plano diretor ele iniciou sua revisão e ele está aguardando que se defina o ordenamento do âmbito do gerenciamento costeiro para que a gente possa, em decorrência, aplicar o nosso ordenamento através do plano diretor. Mas acho que a sua fala esclarece muito essa questão da gente se sentir até um pouco burro, porque não consegue montar o quebra-cabeça, não consegue aplicar, o conselho não tem instrumentos, vocês têm uma peça jurídica que não serve para nada. Então essa é a questão, é o nó que nós estamos. E já temos perguntas se vocês teriam disposição de nos ajudar nisso, porque são os pais e as mães da criança, se puder ajudar agora a dar uma ajeitada, porque também ele foi criado antes do Estatuto das Cidades. E ele necessita agora de ser adequado ao que estabelece a lei que cria o Estatuto das Cidades. Porque à medida que o município, nós não temos um plano diretor que está em consonância com o Estatuto das Cidades, o município não tem direito a receber recursos financeiros do governo federal no que diz respeito às questões do plano diretor, mobilidade urbana, tudo. Nós não temos direito, porque o nosso plano diretor ele não é compatível, ele não casa com o que exige o Estatuto da Cidade, que é a lei maior federal. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer? Sim. Próximo a você, Silvia Guilherme. Quer fazer? Sim. Na verdade, é assim, alguns pontos, alguns capítulos mesmo não foram mantidos, como a proposta que nós fizemos, por exemplo, a questão das áreas, da permeabilidade das pavimentações, né? Quando começou a pavimentar por asfalto na Rua da Praia, nós saímos correndo atrás da lei do plano e vimos que foi retirado essa questão de todas as zonas e ficou só nas zonas de alta restrição. Esse é um exemplo que houve uma mudança no texto. Mas o plano, na verdade, ele não é aplicável porque de fato, faltou o código de obras que a gente começou a discutir e era quem ia dar as diretrizes, as normas, as regras, como é que ia fazer. Isso não foi feito. Também não fizemos o plano viário, né? O plano viário municipal que estava proposto. Então, o plano diretor, agora tem um outro nome, né? Mas era naquela época, no texto do plano estava no plano viário. Então, o plano diretor, na verdade, ele apontou diretrizes, né, de desenvolvimento e previu que nós faríamos, posteriormente a isso, regulamentações para os ativos. Né? Então, isso é importante levar em consideração. Não se fez essas regulamentações, faltaram as regulamentações. E está em tempo de fazer e rever o plano. Agora é a hora. Gostaria só de complementar. Primeiro, agradecer, acho que a explanação foi muito produtiva
reforço o pedido do Guaraci, acho que a Prefeitura, o Executivo está sim se movimentando para fazer a revisão do plano diretor. O Guaraci já deu um passo importante nesse sentido, e acho que a iniciativa da Associação de Engenheiros e Arquitetos foi muito pródiga em colaborar com esse processo que o Executivo já está tomando. Gostaria de só complementar a informação da Maria, realmente, tinham 6 meses, né? Parece que a maioria daqueles planos deveriam ter sido implementados 6 meses e não foram feitos, né? Então, a própria lei já não foi cumprida de saída. Mas só queria deixar esse registro de que a sensação que a gente tem, e essa inaplicabilidade que coloca o Guaraci, ela parte talvez desse princípio de que só o ordenamento do plano diretor ele foi considerado a partir da declividade, né? Não, é um pouco a sensação que a gente tem. Por exemplo, hoje, se a gente pegar o mapa, a gente pode ver que o Jabaquara, por exemplo, é uma zona urbana. E talvez não devesse. Por quê? Porque foi levado em consideração a declividade. Ponta da Sepituba é uma área urbana, e não poderia. Está pintado no mapa. Eu tenho um mapa aqui, é só a gente pegar e dar uma olhadinha. Então, essas incongruências é que nos preocupam, porque hoje alguém chega pra gente, né, na prefeitura e fala, vou fazer um loteamento no Jabaquara, como é que você barra? Como é que você barra? Como é que você barra? Né? Então, eu só queria colocar essa reflexão, não para polemizar ou qualquer coisa, mas para olhar que a gente tem Jabaquara está na zona de alta restrição pelo plano original, assim como Sepituba. Não sei, jamais em caso de maior restrição. De alta restrição. ZRT, é a ZRT1. 02. Da Comissão 2. Vamos lá. O senhor que falou da pavimentada, o outro senhor. O senhor está inscrito para falar? A réplica é só para os inscritos ou eu sigo? Posso seguir aí, o senhor fala na sequência? Tá. O próximo a fazer então uma questões orais é o Felipe Espíritos. Eu só queria dizer que eu estou muito contente de ter bastante gente aqui, né, e achar que isso é realmente um momento bastante importante. Nesse momento pré-eleitoral a gente teve muita discussão, né, sobre o modelo, né, o que é normal, né, o momento exatamente de decidir o que a gente quer para Ilhabela. A gente está num outro momento agora, que é de rever esse plano. Eu queria, né, deixar mais reforçado ainda da importância da gente continuar mobilizado, continuar atento, né, porque tem muitos interesses. Os interesses são todos legítimos, mas a gente tem que decidir por qual interesse, né, exatamente o que o Geraldo falou. Parabéns, ele foi muito clara essa questão aí da disputa dos interesses. E tem muitos interesses. Quais são legítimos? Os interesses legítimos são os de quem está morando aqui, né? Ilhabela cresceu muito desde que, durante o meu crescimento, Ilhabela cresceu mais ainda, né? Quando eu cheguei aqui há 35 anos atrás, meus pais chegaram me trazendo bebê, tinham 5 mil habitantes, né? Desses, pelo menos 2 mil eram realmente caiçaras, já tinha lá um certo número de pessoas chegando de fora, e hoje em dia somos 30 mil habitantes em Ilhabela, né? E esses 30, e aí eu queria falar isso porque eu ouço muito falar que Ilhabela tem que continuar crescendo, né? Essa ideia de desenvolvimento e crescimento numa amálgama aí completamente equívoca, né? Não tem que continuar crescendo, né? A gente tem que decidir que não dá mais para continuar crescendo até a partir de um certo ponto, e é isso que está também no plano diretor. Se não me engano, o máximo que a gente deve atingir é um teto de 40 mil pessoas. A gente tem que fincar a pé nisso, né? Não cabe mais, né? Não dá para fazer através de restrição de novas construções, por exemplo, né? Não, muitas possibilidades podem ser discutidas, mas eu acho que a gente tem que barrar, né? Nós que estamos aqui temos o direito de decidir como é que a gente vai decidir essa questão da nossa ocupação, da nossa terra, e a gente tem que decidir isso junto e mobilizado junto, né? E depois também pensar nesse modelo, né, na questão do estilo, né? A questão de Miami, por exemplo, a gente vê ali nas fotos grandes empreendimentos, grandes coisas, né, muito mega pensadas,
E a questão lá da cidadezinha linda, que é o que a gente vê mais ou menos ainda no Bonete, né, daquela prainha lá, muito bem ocupada, né, o Bonete cada vez a população mais integrada na exploração do turismo também, que é uma coisa bem legal, né? Diferente de outras praias que a gente também tem turismo, no Bonete a população está beneficiando disso e está mais integrada e mais em paz com isso. Caraívas não tem carro, todo mundo vai para lá, vai para dançar forró com os locais, né? Aqui o local não está tão integrado. Vai Finalizado. Vamos participar juntos e decidir nosso estilo juntos, né? Só mais um segundo. Quando a gente fala, ai que lindo, o dono do banco tal fez uma mega casa de 10, 15 milhões de reais, Ilhabela é super chique, né? Tá na revista Casa. Mas daí você vai ver que nessa casa tem 20 pessoas trabalhando, né? Que são essas que ficam o ano inteiro. O dono super chique vem uma vez a cada 2 anos. 15, 20 pessoas são 7 famílias, então já são 30 pessoas trabalhando para um cara que vem a cada 2 anos. Aonde que vai ficar esse cara? Depois a gente reclama das favelas aí, que cara de pau. Eu vou ler então uma sequência de perguntas escritas do Antônio Lopes. Ele colocou assim, colocações, bicicleta e coletivos, eu acho que ele tem aqui. É forte? Eu posso ler as perguntas aí você já vai participar? Porque acho que eu não tenho. Tá. Colocação, bicicleta versus coletivo. Acho que ele tem um comentário sobre mercantilismo e política, acessibilidade, TED. Amador, por que em Ilhabela tem tantas valetas, lombadas e talhões nas ruas, além dos buracos? Como você avalia o município que não prevê nenhuma estrutura para apoiar a produção de alimentos, sendo que não foi prevista área produtiva rural no plano diretor? Como ficam as áreas extrativistas? Foi criada a taxa de preservação ambiental, TPA, com o pretexto de desestimular a entrada de veículos na ilha. A partir do momento que se ganha dinheiro com isso, o carro passou a ser um instrumento de arrecadação para o município. Isso não pode ter um efeito contrário, fazer com que o poder público incentive a entrada de veículos na cidade para arrecadar mais, em vez de querer controlar a entrada? A última, que eu vou ler, depois passo a palavra. Não, tá certo. Pessoal, agora então vamos ouvir mais uma pergunta oral e aí passamos para... Eu sou Antônio Lopes, eu não disse quem ia falar. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar aqui a todos que há 3 anos atrás, no Dia Internacional do Carro, Ilhabela fez um fórum de mobilidade. Tem o conflito entre o coletivo e o individual é que naquele encontro eu fui o único que foi de bicicleta. Todos foram de automóvel naquele encontro. Não tem mais. O encontro foi muito meritoso, não desprezando nada do que foi discutido lá. Mas tem essa característica. Eu era um individual, os outros eram um coletivo. Eu não gosto, por questões filosóficas, de que o coletivo conflite com o individual, porque nós somos seres humanos e merecemos respeito, independente de ser um pensamento global ou ser um pensamento individual, como Cristo fez. Bom, naquele fórum houve uma exposição muito bem feita sobre calçadas, sobre a mobilidade, a principal mobilidade que a gente considera é de quem anda a pé. Essa é a mobilidade mais importante que pode existir numa cidade. Aliás, eu quero dizer que eu sou ciclista, costumo andar, a não ser quando a saúde me impede, e às vezes eu deixo o carro no lugar errado. Bom, naquela exposição sobre calçadas, foram dados exemplos da qualidade da calçada e da falta delas. Hoje, o que nós temos menos calçadas em Ilhabela. Decidiu-se aumentar a pavimentação das ruas e muitas calçadas compridas, enormes,
foram suprimidas. É isso que eu tinha a dizer. Vamos passar a palavra então, vamos começar aqui, né? Foi bem lembrado, muitas calçadas e muitos locais são usados no estacionamento. O senhor faltou aqui, o senhor que queria falar. O senhor que queria falar. É sobre que essa senhora, desculpa, eu não sei o nome dela aqui, falou sobre pavimentação permeável. Qual é o objetivo da pavimentação permeável? A gente pode responder, Inês, ele está perguntando para você, mas eu já falei da pavimentação também. Você falou sobre... Qual é o objetivo da pavimentação? Qual é o objetivo? Permeabilidade da água. Percolação da água. Para água de chuva e suave. Sim, para ela entrar e para o lençol freático. Você ajuda as bacias, ajuda a manter a água e evita que a água chegue muito rapidamente aonde ela não deve chegar, inundando ruas e às vezes viárias, às vezes... Não da água é o mar, certo? Sim, mas nós estamos ao lado do mar. Sim, mas tem muitos bairros que estão mais longe e a pavimentação permeável ajuda a reter a água, ajuda a manter as bacias hidrográficas. Mas em compensação, desculpa do seu ponto de vista. Na minha opinião, esse calçamento que está sendo feito em Ilhabela é completamente inadequado. Bom, eu não estou dizendo desse tipo, mas a pavimentação permeável tem N tipos de pavimentação permeável. N tipos, desde solo cimento até... Não é possível ter uma... É incompatível isso. Eu não sou engenheiro civil, eu sou mecânico, mas é incompatível. No lugar de circulam caminhões pesados, não tem como fazer um piso que não seja concreto ou asfalto. Não, eu não conheço, desculpe. Caminhões pesados. Pois é, nós precisamos de soluções do século XXI, não do século XVI. São de galerias. São de galerias. Vamos concentrar a mesa aqui para não cair uma discussão entre o pessoal do plenário, né? Quando a mesa responde, vocês perguntam, senão isso aqui vai começar a sair por um caminho ruim, tá bom? Fala, Juliano, depois eu vou... Sobre a pergunta, a provocação do Antônio, em relação ao conflito, né? Então, o conflito de pedestres, ciclistas, eu acho que as calçadas e a acessibilidade das calçadas deve ser uma das prioridades. Todos somos pedestres, né? E a própria Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela traz como uma das suas diretrizes calçadas que sejam acessíveis para as pessoas com restrição de mobilidade e também a adequação da frota de ônibus para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Por isso que eu volto a insistir, eu acho que a infraestrutura cicloviária ela não deve competir com o espaço do pedestre. Esse espaço deve ser preservado e a questão de mobilidade passa a ser por as calçadas. Então, eu acho que, no fundo, o que tem que ser revisto é o espaço destinado aos carros. O segundo ponto, quando você trouxe a questão do transporte coletivo, eu acho que um bom sistema de transporte coletivo que funcione pode ajudar, pode trazer a possibilidade da pessoa repensar o uso do carro e optar pelo transporte coletivo, ocupar menos espaço. E aí, com isso, você libera mais espaço para pedestres e eventualmente para sobre outra questão em relação à taxa, se o poder público não deixaria de perder, se o poder público não diminuiria a arrecadação restringindo a entrada de veículos, eu acho que é uma boa questão. O que eu vejo como alternativa? Não é nem tanto o controle da entrada de veículos, porque eu acho difícil, por exemplo, uma família que vem de fora, como é que ela vai trazer as coisas se ela não entrar no carro? Eu acho que a solução principal, o caminho é a restrição do uso e não da entrada. Isso que me parece. E acho que é importante também que esse recurso que é arrecadado exista transparência para que as pessoas possam consultar, não sei de que forma que isso está hoje, mas que
pessoas possam consultar e saibam onde que esse recurso está sendo aplicado, que melhorias para o município. Eu tenho só uma questão para responder, que é a questão dos alimentos, né? Como eu avalio, ou como nós avaliamos, a questão do município que não prevê nenhuma estrutura para apoiar a produção de alimentos. De fato, eu acho que a gente focou bastante no plano na questão da pesca. A gente pensou, e talvez as roças e a outra produção, uma pequena produção familiar, eu acho que é uma falha. A gente, de fato, acho que não... Isso. Aqui está falando de produção de alimentos, né? No plano fala em pesca e agricultura. Essa produção de alimentos tem muitas formas, né? A gente não quer trazer a monocultura de volta, ou alguma monocultura para aí. Eu acho que é uma produção de alimentos voltada para esse consumo local. De fato, no plano tem algo em relação, principalmente à produção caiçara, da pesca, a roça, a relação da roça com a pesca, mas não tenho pensado assim de uma área rural para a produção de alimentos, eu acho que não tem isso. Queria só fazer um comentário. Uma observação importantíssima sobre esse aspecto. Ilhabela não tem propriedades rurais. Ilhabela ela tem uma só propriedade rural que paga IDR, o restante é totalmente urbano. Além disso, o plano diretor proíbe a recuperação, ou seja, a plantação de qualquer espécie que não seja da Ilhabela. E, portanto, eu não posso plantar batata, tomate, não posso plantar nada. Pelo plano diretor, não posso plantar nem grama. Aliás, essa foi uma observação feita nesta casa, quando houve uma audiência pública, foi uma observação, e a única coisa que fizeram foi mudar para casos especiais serão estudados. Eu vou guardar essa sua observação, porque a gente tem que respeitar a dinâmica da mesa, e na outra rodada eu gostaria de comentar. Eu sou uma indicação, mas professor agora mais na área de mobilidade, pessoalmente eu trabalho, exceto fora da academia, e assim, de todas as políticas setoriais urbanas, aquela que é sentido de maneira mais concreta é a de mobilidade. Então, eu acho que é interessante a gente colocar, falou sobre a opção modal, eu quero colocar um dado para vocês. Quando a gente escolhe um meio de transporte, a gente escolhe só para mostrar a contradição, a gente escolhe por uma questão pessoal, certo? Você sai de casa e fala assim, bom, dentro das possibilidades que eu tenho, como é que eu vou? Certo? Só que tem uma coisa, quando você se deixa levar por uma questão individual, conforto, velocidade, tempo, você vai optar pelo... Isso aqui ou em Paris, você vai, a priori, optar pelo transporte individual. O transporte individual sai da estação minha casa, chega na estação meu destino. Eu vou ouvir o rádio, todas essas coisas que a gente já falou aqui. Só que quando você pega espaço ocupado na via, poluição, preço da poluição que a gente paga, quando a gente pega valores coletivos, ele é ruim toda a indicação levaria a gente a optar pelo transporte coletivo. Então, nessa área bastante concreta da mobilidade, cabe pensar que política pública a gente está fazendo. Para que a gente está induzindo? Foi colocado aqui, é verdade, embora existam pisos de todos os tipos, para todos os tipos de tráfego, certo? E todo tipo de tráfego consegue rodar um determinado piso, tem vantagens e desvantagens, eu concordo, talvez para o caminhão seja o melhor piso, o piso permeável, talvez seja verdade. A pergunta é, nós vamos fazer cidades para caminhão? É uma pergunta, vai ter uma defesa, eu acho que tem que fazer. Tem que considerar o caminhão, tem que considerar o raio de giro do caminhão, isso é verdade, tem que ter acesso. O ônibus tem que fazer cidade para o ônibus, só que o tráfego pesado, ele roda. Agora, a gente precisa entender quais são as vantagens e desvantagens. A vantagem de ganho de velocidade é uma verdade para o tráfego. A interferência ela é uma vantagem, só que ela é uma desvantagem no que diz respeito a
a eventuais conflitos. E depende, porque dependendo do piso permeável, que ele também aumenta acidente. Então, eu só acho que a gente precisa relativizar em relação. E uma vez relativizando, é um pouco exercício que eu deveria fazer. Eu quero construir para quem? Quais são as vantagens e desvantagens de cada situação e aí assumir a proposta. Eu não acho que a priori existem os falsos pisos permeáveis, né? São você bota o piso, você bota uma caixa de areia e depois embaixo você tem que permeabilizar. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tanto cuidado com tecnologia, porque tem os lobbies, etc. E aí me perguntado quantas vezes eu já fui vítima disso aqui? Por que tem tantas valetas, lombadas e tachões nas ruas? Fui vítima assim, por que eles optaram por isso? Eu vou dizer assim, primeiro eu não sei, se eu pudesse chutar eu diria o seguinte, ó, tem um problema, estão tentando aliar a questão da redução da velocidade, acidente, que vira e mexe de carro capotado aqui, com a questão da drenagem. É a melhor solução? Aí a gente tem que sentar com o técnico, mas com todo o cuidado do mundo, porque a gente sofre. Como eu falei, trânsito, você faça a solução que você fizer. No dia seguinte, sua mãe lembrava. Tá, eu fui responsável por trânsito em Guarulhos muito tempo, e assim, qualquer coisa, 90% está feliz. Os únicos que reclamam são os 10%. Então, eu não sei, realmente, não deu tempo para a gente discutir cada solução projetual, tem coisa que você olha, mas por que isso está assim? Mas eu sempre quero acreditar que tem uma razão. Entendeu? Eu não entender, porque como eu já tive nessa posição e já apanhei tanto, eu falo, cara, né, então... Valeta lombada é uma praga brasileira. Você vai em lugar nenhum do mundo existe isso. É verdade. Em lugar nenhum. É verdade. Ou seja, por que tem que ser reportagem? Não, tem mil histórias, mas é verdade. Valeta e lombada é uma... Alguém gostaria de fazer alguma réplica sobre essas questões que estão sendo conversadas? 2 minutos. Na realidade, a lombada é fruto da omissão do poder público no controle da velocidade. Existem meios modernos, radares, etc. E existe vontade política de realmente limitar a velocidade. Vocês ficam impressionados que o limite de Ilhabela é 40, mas poucos obedecem. E temos acidentes de moto fantásticos, uma quantidade brutal. Nós somos campeões de acidentes de moto per capita. Mesmo porque a moto, E lombada não adianta nada. E lombada não adianta nada. Lombada e valeta para moto não adianta nada. Eu queria fazer, se me permitem, uma outra observação importante. Eu resido num terreno de 200 metros quadrados, tenho 70 metros quadrados de área verde, tenho uma casa super confortável e não me sentiria bem se alguém tentasse me convencer que naquela área seriam 600 metros quadrados do mínimo. Bom, eu vou passar agora todas as perguntas que estão aqui. Pode ser? Então, José Luiz Franca Pereira, São Francisco da Praia, Aljuliana. Falar sobre a política de mobilidade para os municípios. Se há mecanismo para a sociedade civil apresentar propostas, por exemplo, no plano diretor de São Paulo, a sociedade civil pode apresentar propostas através dos planos de bairro. José Luiz Franca Pereira, também, ao Geraldo e ao Juliano, para comentarem possíveis ideias para o uso de transporte marítimo na cidade e entre as cidades do litoral norte. No sul temos exemplo, não sei se implantado, do transporte marítimo na cidade de Palhoça. Deixa aqui. Maria Cristina Lage, como é possível, de acordo com o Estatuto da Cidade, desmercantilizar a terra, permitindo o crescimento da cidade sem flexibilizar o uso e a ocupação do solo? Essa é a história. Como evitar a especulação imobiliária, caso a solução adotada seja a redução do tamanho do lote? Quais seriam as soluções possíveis para garantir o acesso à terra, reduzir o tamanho do lote? André, quero falar também. Quer falar?
Posso ler da Maria Cláudia, aí você fala. André? Cadê o André? André Verão, né? Ilhabela para quem? Para o turista e para estrangeiro? Você quer fazer oral? Você escreveu? Eu vou fazer um complemento da pergunta. Tá, eu vou ler a da Maria Cláudia França, então, Nogueira, e aí você... A expansão urbana e turística da Ilhabela teve uma data de nascimento, a vinda da balsa. Hoje temos 4 a 5 balsas, trazendo milhares de carros. Para fazer a transição gradual, pode-se incentivar o uso de carros dos habitantes como carros de aluguel e diminuir o tamanho das balsas e o acesso livre à ilha. Florianópolis não é mais ilha? Não é mais ilha. Ah, sim, entendi. É península, pois a ponte uniu para sempre o continente e deu no que deu. Ah, e quem é a sua fala? Desculpa. André. Oi. Então, minha pergunta acho que é mais talvez para o Geraldo, que é uma questão que ele colocou, né, de planejar a cidade para quem. Ilhabela, a gente vê muitas vezes, todo mundo afirma e acredita que a principal vocação econômica da cidade é o turismo. Isso faz com que todo mundo olhe para o turista e esqueça dos moradores. Então a gente tem uma Secretaria do Turismo, não tem uma Secretaria do Cidadão, da Cidadania, do Bem-Estar ou qualquer coisa do tipo. Então parece que às vezes a cidade, isso é até contra o turismo, porque a cidade fica falsa, faz uma cidade para o outro. Paris é uma cidade feita para ela mesma, as pessoas vão lá ver como eles vivem bem lá, como eles se deram bem e se organizaram. E a gente aqui está pensando no outro. Às vezes acaba criando um cenário mal feito, e, enfim, não contribui nem para o turismo essa visão. Enfim, depois eu tinha mais uma pergunta, mas depois eu faço. Bom, eu falei que eu não ia... Eu mostrei aquela história de Miami, para ir para Canto Verde, do Bom de São Paulo. Eu falei que eu não ia me posicionar, mas você me pôs na parede, ia ter gente. Perfeita a pergunta. Eu acho assim, primeiro, eu acho que o caráter da Ilhabela é turístico. Nós não vamos conseguir fugir disso antes que a gente mude o sistema solar. Né? Agora a pergunta é que turismo que a gente quer. Tá? Eu acho, teve gente, tive que confessar, que o turismo baseado em cenários, você comentou alguma coisa, me chuta aqui embaixo, tá conceitual. Baseado em cenários, baseado num simulacro, obrigado. Estou ficando nervoso. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que a gente tem que buscar o que é genuíno, conseguir extrair da gente aquilo que é interessante, conseguir, agora a gente já tem atributos demais interessantes para serem explorados e não ficar tentando recriar o impossível, embora sempre venha uma ideia colocada. Eu acho que isso é a primeira questão. Tá? Por todas as questões colocadas aqui, tem perguntas que não se respondem tão fácil. Quais seriam então assim, dentro desse turismo, vou comentar as outras perguntas. Quais seriam as soluções possíveis para garantir o acesso à terra? Reduzir o tamanho do lote? Eu falei, eu acho que não. Eu acho que a gente diminui, cria a possibilidade de criar uma situação especial. Eu não estou dizendo que o lote mínimo tem que ser de 200, 300, 400, 500, 600 mil ou 150. Isso eu acho que é uma discussão que tem que se fazer na revisão do plano. Existem técnicas e sensibilidade de pessoas, muito mais do que eu, para dizer qual é o tamanho. O que eu estou dizendo é o seguinte, criar uma regra específica para determinada população não vai funcionar. Tá? Então eu acho que essa é a questão. Eventualmente, pode-se chegar à conclusão que nós estamos com um lote grande demais. Não sei. Não arriscaria dizer agora, se de fato debruçar de novo no território, entender o que está acontecendo, para te falar. Mas eu acho que essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental. Manter o lote. E mais importante do que isso, discutir com muita seriedade a verticalização e o fracionamento. Eu acho que essa é a questão que nós vamos... Isso que vai enfrentar, essa que vai enfrentar a discussão. Eu acho que como é possível, de acordo com as cidades, desmercantilizar a terra. Não, ninguém está querendo desmercantilizar a terra. Ninguém está querendo dar fim à propriedade privada, pelo menos não nesse momento. O que a gente está querendo garantir
é a função social da cidade e da propriedade, que esse é o princípio inicial do Estatuto da Cidade. E aí, para terminar, já agradecendo, né, se a gente estiver terminando, eu acho que quando a gente falou-se que o plano não andou, eu não estava nesse momento, Ilhabela, não sei o que aconteceu, mas eu acho que a gente acaba, todas as perguntas que vêm aqui, que assim, mas como é que nós vamos resolver isso no plano? Eu acho que a gente esquece, talvez até com uma certa razão, um aspecto importantíssimo da vida em sociedade, que é o aspecto da política com P maiúsculo. A gente tem uma tendência no país, um pouco porque nos dão razão, mas um pouco porque também quiseram construir esse discurso, que a política é o lugar da coisa errada, e a política não é o lugar da coisa errada. Que o conflito é um problema, que o outro é um problema. Não é. E o local para se resolver é a política. É a política no momento onde, quando isso todos fazem, eu faço, putz, vai cair na Câmara dos Vereadores, sabe? E aí vai ter não sei quantos representantes que estão lá para discutir isso mesmo. Então a gente vai ter. Então não é, a gente o plano não gostar, então a gente tem que fazer um plano que, se não gosta, tem que mostrar onde está o conflito. E aí, o pau, votação, né, briga. Mas eles não vão votar do jeito que a gente quer. Se realmente a gente for minoria, não vão votar mesmo. Mas se forem, vamos pressionar. Aqui tem tudo para fazer isso. Vocês conhecem nome, sobrenome, endereço, de todo mundo que está aqui. Né? 06. Então eu acho que a gente. E por que eu estou falando isso? Porque o processo, metade das perguntas que vocês estão me fazendo, não sou eu que vou responder. São vocês mesmos, através do processo de construção de cidade. Será que vocês querem desmercantilizar? Será que no final eles querem todo um monte de cenário fake? Não sei. Eu acho que não é legal. Eu me posicionei. Mas isso tem que ser debatido. A exaustão é chato, mas é necessário. E isso faz parte da instância política que tanto a gente recrimina, mas é inevitável e é característica da condição humana. Tá bom? Sobre sobre o mercantilismo. Não é propriamente uma pergunta, eu coloquei algumas questões, mas particularmente para o Geraldo e para o Juliano. Você falou, Geraldo, que a lógica do desenvolvimento urbano em geral é mercantilista. Aí forma-se um trinômio perverso, que é mercantilização, política e o conceito educacional e como cada cidade recebe. Então, eu gostaria de apelar para vocês, como pesquisadores de universidades importantes, como é que você vê a conciliação desses três fatores, considerando o Brasil como podendo se falar numa regra cultural, política, mercantilista e educacional, como é que você vê a incidência de cidades que pensaram o que queremos e acabaram fazendo uma coisa? Isso é uma primeira pergunta para você. E a segunda é para o Juliano. Quer responder primeiro, depois eu faço para o Juliano? Não, deixa eu pensar um pouco, senão vai assim, na parte oral não dá. E Juliano, sobre mobilidade urbana. Me parece que dentro de tudo que se conversa aqui, a mobilidade urbana seja alguma coisa talvez a mais fácil de resolver num município como é a Ilhabela. Então é o transporte marítimo, então a Ilhabela luta há anos para impedir bicicletas de andarem na contramão e até hoje não houve a vontade política de impedir isso, que poderia ter uma incidência reduzida de acidentes. Eu queria falar em mobilidade dentro de um aspecto
particular da mobilidade, que é a acessibilidade. Eu abracei a causa da acessibilidade há muito tempo e vejo quantos preconceitos têm impedido o desenvolvimento do conceito de acessibilidade. Para a maioria das pessoas, isso é uma questão de menor importância, resume-se a tapar buracos de calçadas quando ela tem que estar inserida dentro do conceito geral de mobilidade urbana. Então, eu gostaria de ter exemplos que eu conheço como labutando nessa área. Curitiba é uma cidade bastante adequada e, se você, dentro da sua experiência, pode citar cidades que implementaram um plano de acessibilidade, porém, dentro de um projeto global de acessibilidade dentro da mobilidade urbana. Obrigado, parabéns para vocês. Respondendo a pergunta do Theo, eu concordo que esse é um assunto de extrema importância e que é pouco discutido, essa acessibilidade. Quando eu tive cerca de 2 anos em Barcelona e me causou, eu fiquei tocado com o número de pessoas com restrição de mobilidade nas ruas. Eu parei para pensar, não, acho que no fundo a questão é que aqui as pessoas têm condições de sair na rua, de ver a cidade, por isso que elas são vistas. Na maioria das cidades as pessoas têm uma série de restrições e dificuldades para viver a cidade, então elas são invisíveis, ficam escondidas. Eu vou ficar te devendo uma resposta de cidades que são bons exemplos, quem sabe, geral, posso ajudar. Vou ficar te devendo, mas eu acho que é muito importante quando a gente está pensando nos outros modais, que parte também de uma negociação, a gente se colocar no lugar do outro. Em São Paulo a gente tem um problema seríssimo de acidentes envolvendo ciclistas e motoristas de ônibus. A maioria dos acidentes fatais com ciclistas envolvem motoristas de ônibus. E aí foi feito um trabalho para sensibilizar os motoristas de ônibus, colocando eles na posição de ciclistas. E aí tinha toda uma parte de abordar o Código de Trânsito brasileiro, mas a sensibilização mesmo se dava no momento em que a pessoa saía da condição de condutor e ia para a condição de ciclista e sentia na pele o quão vulnerável ele estava. Aí a minha sugestão é que a gente só teria a condição de entender o que é as dificuldades de um cadeirante, de uma pessoa que tem restrição de mobilidade, se colocando na posição do outro. Eu acho que seria muito didático, pedagógico, os formuladores de política pública se colocarem nessa situação e tentarem dar uma volta no bairro, circular uma cadeira de rodas. Fica aqui uma reflexão. Para sugestão da Maria Cláudia sobre se o incentivo ao uso dos carros habitantes poderia ajudar nessa transição, pensando no carro das pessoas que moram aqui com carro de aluguel e a contribuição disso para reduzir o tamanho das balsas, não sei. Não foi muito claro. Mas é isso? Para fazer a ideia é a seguinte, quando eu falo em transição, eu já estou pensando numa ilha dela sem carro. Então, num primeiro momento, a gente podia diminuir realmente a entrada de carros na ilha, colocando, deixando só os carros de quem já vive aqui, ou de quem mora aqui, servindo como apoio para as pessoas que vêm de fora. Quer dizer, eu estou fazendo uma construção utópica, porque eu acho que a gente tem que partir de uma utopia para conseguir caminhar para ela. Né? Então eu imaginei o carro, porque já que tem que ter carro, mas a gente pode pensar em aqueles carrinhos elétricos, essa coisa da modal aí, que eu nunca ouvi falar antes, mas que eu entendo, né? Você trocar a bicicleta por um carrinho elétrico, ou por um trenzinho, ou não sei o quê, ou por um barco em algum momento, e ter aqueles espaços de convivência. E eu acho que a gente tem mesmo que pensar, acho que Ilhabela é grande, é uma cidade grande que parece que não dá para pensar nisso,
Mas eu acho que se a gente conseguisse pensar, é um piloto assim, genial para servir para muitas coisas, pela proximidade de São Paulo, a gente já tem navios chegando aqui que despejam os turistas sem carro, que é uma maravilha. A gente precisa até captar melhor esses turistas. Eu penso assim, eu acho que é por aí o caminho. As pessoas têm que chegar aqui a pé mesmo. A pé, bicicleta, a cavalo. Essa tua... Você trouxe como um cenário utópico, já é realidade, por exemplo, em Caraíba, na Bahia. As pessoas não conseguem chegar na vila de carro. Você para o carro no estacionamento antes do rio, você atravessa de barco. E aí tem um sistema que desenvolveram lá de transporte das malas, as pessoas ofereceram com muitas malas, por carroça mesmo. Então, o exemplo que você traz, eu vejo muito como um mecanismo de uso compartilhado de carro, de car sharing, que aí pode ser através de elétrico. E essa sugestão aqui do aluguel dos carros habitantes também deve ser o famoso táxi. Né? Agora, eu acho que é uma proposta que impacta no estilo de vida das pessoas. Eu não sei qual seria a receptividade do turista, do veranista. No primeiro momento, ele não conseguir chegar na casa dele de carro, por exemplo. Uma coisa que tem que ser pensada, né, também. Na casa dele, ele é veranista, ele não é turista. Né? Na casa dele, ele tem casa aqui, ele tem carro aqui. Ele tem um carro aqui, para lá do sorvete, de jatinho, do que ele quiser, sei lá, de helicóptero, do que ele quiser. E ele pega o carro dele daqui, de repente. Pode ter o carro dele aqui. Mas o turista falou o turista. E sobre a relação com a península, eu acho que bálsamo sem carro, que cabe 100 carros a cada 5 minutos saindo uma balsa daí, é a mesma coisa que uma ponte. Então nós estamos trazendo o continente para dentro da ilha. Isso eu acho que, se a gente fala em ambiente insular, acabou-se tudo, né? Não tem. Vamos começar a centrar a mesa para a gente já começar a finalizar. Claro. Só uma observação, acho que me vem. Você está atuando com o moderador, porque eu estou aqui sem saber se pode falar. Mas é só. Que me vem diante dessa fala é a questão do estudo de cada suporte mesmo. Qual é o número de veículos que a ilha poderia receber? Utilizar o uso desse custo. Agora o Geraldo tem uma questão a responder. Eu acho que tem alguns exemplos interessantes. Eu vou te dar um exemplo que eu acho interessante, não só como é que a política concretiza, mas como é que isso viabiliza. Né? Espanha tem um exemplo, eu morei em Madrid, fiz faculdade lá, as pessoas conhecem. A loteria chamada ONCE, que fica Organização Nacional de los Ciegos Espanhóis. Todo o dinheiro daquilo vai para trabalhos, especialmente para essas pessoas que têm essa deficiência visual e que trabalham, inclusive, com treinamento de cães, que ainda tem isso, vocês estão lá, não sei. Foi um exemplo de uma política bem empregada, que consegue, que é uma política feita na sua íntegra, desde o financiamento até essa execução. Mas eu quero mais exemplos. E aí, eu não devia, mas eu sou otimista. Tá? Com tudo aquilo que a gente estuda, a gente não devia ser otimista, mas eu sou porque eu acho que é um processo. Então você fala assim, me dá mais exemplo. Eu vou te dar a Universidade de São Paulo. Sabe por quê? Porque 15 anos atrás, se você falasse acessibilidade de São Paulo, você ia ter zero. O metrô da cidade de São Paulo não tinha o tratamento que ele tem hoje. Calçada, a gente foi lá mencionar aquela calçada. Há 5 anos atrás, se a gente falasse em bicicleta, lá vem esses números. E hoje, salvo uma outra barbaridade que acontece na Comissão do ano passado, a bicicleta sendo incorporada a olhos vistos na dinâmica da maior cidade do país. Eu pessoalmente trabalho em 2 planos de acessibilidade para Guarulhos e para São Bernardo do Campo. E fiz um projeto de 100 mil metros quadrados de passeio e grafite, o Zé Carlos Xavier, do Ministério das Cidades,
foi lá, cumprimentou, e aí a minha mãe falou assim, a gente sempre falou, em Guarulhos todo mundo anda na rua, porque não tinha calçada. Então por isso, eu acho que os meus filhos, o Júlio, tá, vão viver num mundo que vai ser mais bacana. Mas vai ser o ideal? Não. Sabe por quê? Porque o ideal para mim é o horizonte. Quando a gente chega perto, eu tenho que estar mais longe. Entendeu? Aonde a gente chegou hoje para essa Câmara, não está lá na NBR no 4060, não sei. Mas te permite chegar por uma rampa. Será que há 10 anos era assim? E eu acho que isso que a gente não pode perder. Eu estou vendo que a gente queria discutir soluções agora, se para o carro desse jeito ou para de lá, que bom. Mas a gente não pode perder a noção do processo. Porque o processo está positivo. E se a gente perder o processo positivo, a gente perde o sonho. Se perde o sonho, tem graça. Só para testar os seus pontos, tá bom? Dá uma crédito desse assunto. Pode? A gente recebeu. André, quantas perguntas tem? Nenhuma mais. Então terminar e já finaliza aqui. Só para dizer alguém levante a mão. tem uma pergunta não respondida aqui pelo Juliano. Deixa ele responder, André, aí você já pergunta para você. Então, sobre a questão de participação da sociedade civil para a política de mobilidade. A Política Nacional prevê a elaboração dos planos municipais até 2015 e pretende ser feito de forma participativa. Eu imagino, não sei se existe algum conselho municipal de transporte aqui, imagino que seja um espaço também. Tem criado, então é um espaço de participação. Acabou de ser criada a comissão de avaliação do transporte público e mobilidade urbana. Da resposta, né? Porque esse é o espaço de participação e de encaminhamento das propostas. Então, só para falar de um exemplo de cidade, o convite é do secretário de Turismo. A gente recebeu, acho que 2 meses atrás, o secretário de Turismo da cidade de Socorro, que veio falar do case lá dele, do caso da cidade, que está se fazendo em cima do programa de acessibilidade urbano, que todo em cima das leis da BNT, e eles estão com uma taxa de ocupação de quase 100%, muito por conta disso, e do turismo de aventura, que também é uma vocação da Ilhabela. Então, falta a Ilhabela aprender a explorar um pouco melhor, né? Se quer ser turismo, explorar melhor isso também. Outra coisa, falando do transporte coletivo, ônibus em Ilhabela foi pensado para um tipo de população, provavelmente os excluídos, que não tem dinheiro nem para comprar uma moto. Então, assim, quem tem condição de comprar uma Honda Bis, uma bicicleta elétrica, não vai andar de ônibus, que é uma porcaria. É um negócio que não é feito para qualquer um, é feito para o outro, que é um excluído. É uma vergonha. E outra coisa, eu fiquei meio abismado aqui de ouvir falar algumas pessoas até que atuaram na administração, que esse plano diretor não serve para nada, que não tem como ser cumprido. Ele não está sendo cumprido muitas vezes. Então, por exemplo, ele garante várias vezes a participação popular, participação das pessoas em decisões, por exemplo, de obra de impacto urbano. Alargamento de via, está escrito ali que o plano diretor diz que não é para ter estímulo, não é para aumentar o estímulo de automóvel. E acabou de acontecer alargamento de via e ninguém foi consultado, não teve audiência pública. Ciclovias estão sendo feitas em cima da areia da praia, sem nenhuma participação pública. A gestão não está sendo participativa como prega o plano. Então não é que esse plano não dá para executar. As pessoas não estão respeitando a lei do plano diretor. As pessoas não. Né? Os vereadores e o Poder Executivo não estão respeitando o direito de participação no planejamento que está previsto nesse plano, que talvez seja um dos grandes méritos do plano. Obrigado. Bom, eu posso finalizar? Pode. Eu queria agradecer muito, acho que vocês deram um panorama, né, situacional das questões que envolvem o plano. Gostei muito da fala do André, né? Porque às vezes existem muitas cortinas de fumaça em torno das coisas. E cada fala, cada discurso, ela foca um núcleo de interesses. E a gente viu aqui como vocês estão serenos em relação às suas diferenças, porque a última fala
É uma diferença enorme de algumas falas anteriores, e vocês estão serenos em relação a isso. Então, eu queria dizer uma coisa importante, que acho que o Geraldo já colocou, que esse momento é o momento de acontecer isso, essa sociedade capaz de colocar o A e o B, o C e o D, todos em jogo, e colocar mesmo onde estão os problemas. Eu sou uma pessoa de fora, fui convidada, nunca me coloquei, nunca cheguei aqui na ilha batendo na porta se quero fazer o plano diretor da cidade. Eu fui convidada lá na minha casinha, lá na minha universidade, fui buscada lá. Como eu fiz doutorado aqui na ilha, como eu tenho ligações com a ilha anteriores, eu de pronto aceitei e coloquei essa condição. Será se a gente puder fazer ouvindo as pessoas? Considerar que a gente tem um espaço de fruição na cidade, de vida na cidade, de ser, viver e trabalhar na cidade. E acho que as distorções, as coisas que vão acontecendo é do próprio movimento da política. E às vezes a política é algo difícil de se fazer. Eu também sou super, assim, acho que existe em torno dessa palavra muita mácula, né? Mas todas as pessoas, por mais que às vezes não gostem dela ou pintem ela de cores muito difíceis de poder se enxergar e ver, nós aqui estamos fazendo política, um pouco dela, é isto que é a política. A gente se colocar, se contradizer, somar forças, porque no território a disputa é de forças. Por mais que a gente escreva um documento lindo, perfeito, que atenda a todos os anseios, ele será executado no campo de forças e nunca será executado plenamente em todos os seus aspectos. Vão executar aquilo que o campo de forças dominante quiser executar. Então, vocês estejam muito atentos, porque vamos trabalhar o plano, acho que tem muita coisa de fato que precisa ser trabalhada, a participação é essencial, e se vocês conseguirem, né, construir uma cidade diferente, não na exclusividade essa da sociedade do espetáculo, mas conseguirem construir uma cidade para os que vivem a cidade, e para os que querem o turismo da cidade, porque vida na cidade é também a economia da cidade, mas que querem esse estrangeiro, esse de fora com algumas qualidades, exigir essas qualidades do que vem, não é nenhum problema. Dizer quem pode entrar, se vai fazer coisas com automóvel, isso é totalmente cidadão, né? Não tem nenhum problema, porque foi colocado, você fecha uma cidade, os outros não entram, não tem nenhum problema. Não, você pode criar sim mecanismos de que o outro lhe veja como você é no seu lugar de vida, onde você está. Existem aqui os sistemas econômicos que foram tão comentados aqui, eles arrasam tudo isso para poder se estabelecer. No campo de forças eles são dominantes. E é isso que a gente precisa entender. E acho que é isso que a gente pode, como sociedade, trabalhar, né? Trabalhar arduamente. Aqui é uma parcelinha da cidade, né? Vamos trabalhar lá nos bairros, né? Ver o que as pessoas também pensam, os desejos que elas têm, a imagem de cidade que elas têm. Queria agradecer mais uma vez, para mim foi uma grande oportunidade, eu aprendi muito aqui com todos. E queria também agora passar a palavra para os organizadores, agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui. Quero agradecer os palestrantes, eu acho que é importante, na verdade, justamente a iniciativa saiu de um grupo aí que me procurou, e depois eu acho que ficou casado com, né, a Associação Mineira de Arquitetos, eu acho que é a maneira. Agradecer também ao Poder Executivo, falar a necessidade que a preocupação do Poder Executivo, a maioria eles estavam aqui presentes, né, os vereadores também, a maioria tem que estar aqui presente, para dizer justamente que é um mandato novo, eu acho que é isso que a gente quer, é isso que a gente está lutando, é isso que é a nossa linha, né? Então fazer o participativo, eu acho que a discussão ela faz parte da elaboração de alguma coisa concreta e realmente essa força sempre vai acontecer, mas se tiver uma discussão sadia, então ela vai compor. Então eu queria agradecer a todos, principalmente o Luciano e a mesa aqui, a vice, o executivo, aqui, o diretor executivo do Instituto Gabriel Sustentável, a Clarice, a pessoa que fez contato primeiramente, e agradecer que eu acho que ele vai precisar mais disso. E o executivo está sendo parceiro, o legislativo vai ser parceiro, eu acho que esse é um mandato aí que a gente vai caminhar para uma coisa mais gostosa de trabalhar, que mais gostosa, mas com muito trabalho. Então é isso que a gente espera da nossa Ilha Bela. Obrigado por vocês estarem aqui até 10 horas da noite, aí numa quinta-feira. Obrigado mesmo. Eu só queria agradecer a todo mundo que colaborou, os palestrantes, o pessoal do Instituto, a Clarissa, a Isabela, o Pedro. Obrigado por todos estarem aqui, o Kiko que filmou.
Em breve, o Poder Público está organizando uma conferência nas cidades e seria legal que essas discussões continuassem lá. Todo mundo que puder participar, fique atento que acho que em breve eles vão estar organizando uma outra conferência. A gente pretende disponibilizar essa palestra em vídeo na internet também, vamos avisar o pessoal todo. Obrigado, boa noite.